Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre do porquê fazer auditoria dentro da nossa entidade e do porquê ter um time especializado nisso, né, a nível nacional. E vamos discutir um pouquinho nesses próximos minutos, beleza? Então, queria me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou o Felipe, eu sou coach do Tier 1 de Finanças do TNA Sapucaí 1920. E antes de tudo, antes de falar os tópicos que a gente vai estudar um pouquinho, que a gente vai ver nesses próximos minutos, eu queria dar as boas-vindas a vocês à Tech do Sapucaí. Essa é a nossa primeira Tech e esse é o primeiro vídeo da Tech. Então, eu espero que vocês aproveitem muito a Tech daqui para frente, que vocês tirem bastante conhecimento, bastante conteúdo. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo, tudo bem? E falar um pouquinho dos tópicos que eu separei aqui para a gente aprender, para a gente estudar um pouquinho, discutir um pouquinho, o que é e do porquê fazer, né, a auditoria da organização. Vou falar um pouquinho sobre essa relação da ESEC e do mundo externo e vou falar um pouquinho também da nossa auditoria interna, a famosa auditoria ESECA, beleza? Então, antes de tudo, do porquê que existe, né, do porquê fazer auditoria, do porquê ter um time a nível nacional especializado nisso, o que ela garante. Então, basicamente, a auditoria hoje é a averiguação de todos os documentos, de todas as atividades envolvidas dentro da organização, para garantir que ela está de acordo com as normas que nos regem. E quando a gente fala normas que nos regem, são tantas as leis brasileiras, e aí a gente tem as leis municipais, estaduais e federais, e também as normas internas, né, as normas da IESEC. A gente tem as normas da IESEC no Brasil e as normas aí a nível internacional, beleza? Então ela basicamente vai garantir que que as nossas atividades estão em conformidade, ou seja, que elas são corretas e que elas estão de acordo com essas normas que nos regem. Basicamente ela vai garantir também que todas as informações prestadas pelos nossos escritórios, elas são fidedignas, ou seja, que elas são verdadeiras. Então ela vai garantir basicamente também uma melhoria na efetividade dos nossos processos e vai garantir também que a gente gerencie melhor nossos riscos, controle e governança. E a gente vai falar um pouquinho principalmente desses três pilares, risco, controle e governança, nos próximos slides, que a gente vai entender melhor um pouquinho isso, beleza? Tá, e também o que ela vai garantir aí, né? Ela vai garantir que a gente diminua a probabilidade de fraudes, erros e práticas ineficazes. E quando a gente fala fraude, a gente fala principalmente na área de finanças. Então a gente garante aí que não vai ter nenhum desvio, nenhuma prática que não condiz tanto com os nossos valores quanto com as normas da organização. Diminuir a possibilidade de erros, claro que a gente está aí também para garantir isso e para não garantir práticas ineficazes. Né? Então, tudo que a gente faz está de acordo com a lei, principalmente como a gente trabalha com pessoas e pessoas que estão indo e vindo de países diferentes. Então, para garantir que tudo isso está de acordo, beleza? Então, a auditoria também ela serve para garantir valor e credibilidade. Hoje, quando uma instituição ela tem uma auditoria interna forte, ela garante que aquela instituição ela gera credibilidade, gera valor para o produto final. Então, o próximo slide, o próximo tópico, por exemplo, é garantir a sustentabilidade da organização. Então, quando a gente fala principalmente de longo prazo, a auditoria ela serve para garantir isso. Porque a gente tem visto, principalmente na rede, alguns CLs que hoje estão sofrendo por conta de não entregar o que prometeu de fato há anos atrás. Então, 2, 3 anos atrás, a entidade ainda vem sofrendo com isso. Então, a sustentabilidade é basicamente para isso, para garantir sustentabilidade, credibilidade, gerar valor para o nosso consumidor. Então, ela auxilia também a empresa a chegar nos seus objetivos operacionais, e quando eu falo de sustentabilidade é exatamente isso, é garantir que as minhas entregas hoje vão de fato afetar positivamente os meus sucessores e assim por diante, beleza? E previne fuck-ups, é claro, quando você tem um contrato bem alinhado, um contrato assinado, quando você tem documentos corretos, vai prevenir fuck-ups, certeza, sem dúvida nenhuma, beleza? E aí, fala então um pouquinho sobre essa relação da ESEC e mundo externo, do porquê ter, né? Principalmente respaldo jurídico, garantir que tudo que a gente está fazendo, garantir que os nossos escritórios estão respaldados por leis. Então, vai proteger o meu CL, claro, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem um contrato, documentos, comunicação efetiva, a gente protege o nosso CL. E principalmente quando a gente fala a nível nacional, a gente tem hoje um advogado a nível nacional e os nossos escritórios locais eles têm que ter também um advogado local para garantir esse respaldo jurídico. A gente garante também proteção dos nossos clientes. Então, um dos motivos, por exemplo, que a gente cobra que durante uma Open de ICX você dê uma Open com uma entidade que tem CNPJ e que a pessoa que está assinando é o representante legal daquela instituição, é para garantir
basicamente a produção dos nossos clientes. Então a gente não quer colocar nenhum dos nossos EPs, por exemplo, em uma ONG que o representante não tem representação legal ou que não tem um CNPJ, então a gente não quer promover isso para os nossos consumidores, beleza? Então ela garante direitos e deveres, então as cláusulas estão aí para isso, para ver o que é direito e o que é dever de ambas as partes. Então gera visibilidade e sustentabilidade legal e financeira. Sem dúvida nenhuma, se a gente previne fuck-ups, a gente gera uma sustentabilidade financeira para os nossos escritórios, que o dinheiro que entra e não vai sair e que futuramente a gente não vai responder nada judicialmente com EP, tanto o JX quanto o JCX, em que a gente venha perder alguma causa e tudo isso. Então a auditoria está aqui para garantir que o seu CL vai ser financeiramente legal, vai ser sustentável financeiramente e na parte legal, beleza? E aí, falar um pouquinho da auditoria interna. Então, a ESEC, há algum tempo já, né, ela montou um sistema para garantir que as entidades não gerem risco para a ESEC no Brasil. Então, cada CL é como se fosse um membro da ESEC no Brasil e a ESEC montou um relatório de membresia para garantir que essas entidades não estão gerando risco para a ESEC no Brasil. Show, querendo ou não, a gente tem um nome a zelar. Então, não só o meu escritório, não só o meu nome, mas também a gente tem o nome da ESEC no Brasil e uma instituição ainda maior, que é a ESEC Internacional. Beleza? Então, a gente tem hoje aí o nosso famoso RM, desde quando a gente entra como membro novo, a gente já ouve isso em algum lugar. Então, hoje o RM ele é basicamente formado por 4 parâmetros: estrutura, finanças, legalização e intercâmbio. Estrutura basicamente vai garantir que os nossos membros tenham pelo menos um mínimo para que os processos internos ocorram. Então, vão perguntas desde computador, internet, telefone, perguntas bem básicas, mesmo CNPJ, então que é uma forma que o LCP ou o VP Finanças preenche em toda a conferência. E entra o critério de finanças, que entra toda a parte financeira e contratos, então documentos financeiros e contratos e IRM de contas, legalização, todas as entregas de documentos em cada conferência, e intercâmbio, que entra aqui qualidade, e aqui também entra vistos, beleza? Então, se vocês entregam tudo, a gente tem como elencar, né, cada entidade, se ela está gerando algum risco para a ESEC no Brasil, se ela está em alerta, se ela está quase ali, se ela deixa de entregar alguma coisa, se ela deixou de entregar um documento de média prioridade, ela entra em alerta, essencial e ideal, beleza? Então a gente sempre trabalha aí para que as entidades fiquem sempre em ideal, que é o melhor dos cenários. Show? E aí, só para falar um pouquinho também que a auditoria ela está presente basicamente em todos os processos do Customer Flow, e a gente vai ver no próximo slide. Então, a auditoria ela está junto com vocês em todos os processos, desde a traction até a entrega final dos standards de vocês. Então, aí, a primeira fase aqui, quando a gente entrega, por exemplo, um contrato, um e-mail de alinhamento, a gente está junto com vocês entregando tanto o Standard 4 quanto o Standard 7. Então, a gente está auxiliando vocês a entregar um Expectation Setting e Accommodation, porque tanto no contrato está bem definido isso, né? Por exemplo, se a acomodação é provida ou coberta, e o e-mail de alinhamento entra exatamente para alinhar o que no EXPA ou no contrato, o que no EXPA está divergente do contrato. Então, foi alinhado alguma coisa entre as partes, e aí a gente precisa que esse e-mail seja anexado no Dropbox também. Por exemplo, quando a gente entrega um seguro-saúde, claramente o Standards 3, né, em Insurance, que é isso, seguro-saúde, quando precisa. Não precisa não, todos os EPs tem que ter, desculpa. E aí quando a gente entrega, por exemplo, um termo de voluntariado, um RNE, passagens de vistos e TCE, a gente está entregando também aqui, ó, no Experience Standards, o Standards 11, 12, 13 e 14, então JD, Working Hours, Duration, os benefícios de cada oportunidade, tudo isso está alinhado junto com os contratos também, mas principalmente termos de voluntariado, RNE, todas as documentações que o TNA solicita, beleza? Então, basicamente é para deixar claro que a gente está junto com vocês em toda a fase do Customer Flow e que não só isso, não estamos junto nesses processos, mas como a gente auxilia
a auditoria auxilia a entregar muitos desses standards que futuramente podem vir gerar um completed, beleza? E aí, para que serve a auditoria interna, então, dentro da organização? Como ela vai auxiliar, né? Principalmente ela vai contribuir muito para o completed. Então, se a gente entrega muitos desses documentos, vários desses standards automaticamente já estão sendo entregues. Então, a gente contribui, a gente não garante o completed, mas a gente contribui para que esse completed ocorra. A gente evita casos de qualidade. Então, quando a gente entrega toda aquela documentação solicitada, a gente está evitando, a gente previne, né, tipos de futuros possíveis casos de qualidade, diminui o número de quebras. Acho que quanto mais alinhado for uma vaga, quanto mais alinhado o EP estiver, acho que eu acredito muito que o número de quebras diminua. E aí eu coloquei esse ponto de multas, é que TNA e auditoria é muito além de multas, sabe? Então, a multas ele é o último ponto que a gente tem que se preocupar. Então, acho que é para quebrar esse mindset que ainda algumas pessoas têm, que o TNA está aqui para multar ou para qualquer outro tipo de coisa, mas não é isso, sabe? Ou para gerar burocracia nos processos internos da ESEC. Acho que é muito mais que isso. Então não é multas e nem é burocracia, mas é garantir que a gente esteja financeiramente sustentável, legalmente sustentáveis também, e que nossos escritórios sejam todos com respaldo jurídico, beleza? Então, é isso que eu queria falar com vocês nesse primeiro vídeo. Aproveitem muito a Tech. Qualquer dúvida é só me chamar. Meu e-mail está aí, meu telefone. E sigam também o TNA aí no Instagram e no Facebook, que lá também é uma comunicação, um dos meios de comunicação oficial do TNA, beleza? É isso. Um abraço e qualquer coisa é só me chamar.